Bem-vindo a todos ao curso de TDD e testes de unidade. Nessa primeira parte do curso, nós vamos ver a importância de se testar o software. Segundo, por que automatizar os testes. Terceiro, características de um bom teste de unidade. E quarto, já vamos começar a ver os padrões XUnit, todos acompanhados de exemplos. Então, espero que aproveitem, preparem o café e bom curso a todos! Então, o primeiro ponto, que se tem para testar, a primeira justificativa, digamos assim, é o que? Nós temos que ver se o nosso software faz aquilo que nós realmente esperamos que ele faça. Então, o teste serve basicamente, primeiramente, para isso. Senão, como que nós vamos saber se o objetivo do nosso software foi atingido se nós nem testamos ele? Porque tem um ponto também que está acima de todos esses que eu vou falar aqui, que é o seguinte, o primordial: se nós não testarmos o nosso software, quem vai testá-lo é o cliente e provavelmente irá fazer isso em produção. Ele vai perder tempo, dinheiro. Segundo ponto da importância de testar o software: algo que funciona bem com um usuário pode ser que não funcione da mesma maneira com 1000 ou com 2500, não sei aí a quantidade do software, mas nós não temos essa base. Às vezes lá no nosso ambiente de teste nós estamos fazendo com um usuário simultâneo, apenas um. Agora se nós colocamos ali vários usuários simultaneamente acessando a aplicação, será que ela vai se comportar de qual maneira? Então o teste serve para que nós também consigamos ver isso. Outra coisa, o que funciona bem em um ambiente pode ser que não funcione bem em outros ambientes. Hoje existe um movimento de DevOps que busca integrar o desenvolvimento com a parte de infra, o pessoal de infraestrutura. Então eles trazem vários frameworks, ferramentas, metodologias e até mindset para que nós consigamos minimizar essa questão, para que se acabe com aquela frase, funciona na minha máquina. Ah, mas na minha máquina funciona. Mas então o nosso software ele deve funcionar em todos os ambientes, deve estar previsto. E o teste é fundamental para que nós tenhamos esse parâmetro, se funciona, se funcionou, em qual e de que forma, em quais ambientes. E também outro ponto importante que faz muito sentido para os artesãos de software, por que testar? Porque nós buscamos entregar um maior valor para o cliente. Buscamos entregar uma obra, desenvolvimento para o artesão é uma arte. Então esses são os pontos por que testar. E também dizer que todo ramo de atividade tem teste automobilístico, teste de brinquedos, para ver em qual idade aquele brinquedo é indicado, teste de segurança tipo Inmetro para vários produtos com botijão de gás, enfim, toda a área de mercado tem os testes como parte fundamental e importante, e o software não é diferente. Bem, agora entendo que nós todos compreendemos a importância de se testar. Agora um outro questionamento: por que automatizar? Então testar já compreendemos, agora por que automatizar os nossos testes? Então o primeiro ponto que é também fundamental nessa questão: economia de tempo e dinheiro. Então num projeto de software, como os que no momento atual eu estou trabalhando, que envolve aí grandes players do mercado na parte financeira, de cartões, Então veja bem, ali se você tem uma perda de tempo no cronograma ou do projeto, da expectativa, aquilo ali, além da frustração pessoal, etc., tem a frustração monetária, que é o segundo aspecto. Então automatizando nós economizamos tempo e dinheiro. Vejam a importância então de automatizar. Segundo ponto: automatizando os testes, nós vamos aumentar a nossa cobertura do nosso código. Ou seja, o nosso código vai estar coberto pelos testes de maior proporção do que só se nós tivéssemos uma célula de QA com testers, ou menos testes, ou só testes manuais, testes exploratórios. Então o teste automatizado, ele chega no terceiro ponto que fala: o teste automatizado, às vezes ele faz algo que só automatizando nós conseguiríamos abranger aquela parte do código. O teste exploratório, o teste manual não iria conseguir fazer aquilo. Assim como tem também muitos testes exploratórios, testes manuais que não tem como
o teste, não, ou seja, não tem como ser tão bem feito, tão bem assertivo quanto, né, se fosse fazer um teste automatizado. Então tem que haver um equilíbrio, mas o teste automatizado ele vai nos dar essa maior cobertura, então nós teremos mais segurança em alterar o nosso código, em implementar uma nova funcionalidade. Por quê? Porque o teste garante para nós, né, que aquela parte do código está funcionando conforme nós esperamos, correto? Então, já vimos a importância de testar, a importância de automatizar. Agora nós vamos nos perguntar, quando testar? Então, recentemente, né, eu dei um curso de alta performance em Java e caiu muito ali, né, o ponto, né, virou um ponto legal de discussão. Quando automatizar, né, perdão, quando se preocupar com a performance? Até tem um chavão que diz que todo mal, né, no desenvolvimento de software é decorrente da preocupação prematura com a performance. Então, o desenvolvedor se preocupa demais com a performance, em detrimento do design da aplicação, por exemplo, ou da escolha da arquitetura. Então, lá na questão da performance, há um ponto exato ali que não é antes nem depois, é no meio ali, que se deve se preocupar com a performance se ela não for um ponto crítico. No teste, quando testar, acontece o contrário, devemos testar o quanto antes. Então, nós vamos ver nesse curso também TDD. O TDD, o que ele fala? Não escreva nenhuma linha de código em produção sem antes não ter um teste falhando. Ou seja, desenvolva orientado ao teste, comece pelo teste. O seu teste vai orientar como o seu código de produção deve ser na questão de designer, aí surge a questão de design emergente. Tudo isso nós vamos ver na parte do TDD. Mas agora no teste, o teste automatizado, o teste de unidade também tem essa premissa. O quanto antes comece a se preocupar com o teste. Eu já trabalhei em projetos que tinham um requisito da arquitetura, dos arquitetos, que falava toda classe, né, de negócio, do domínio, deve ter uma classe de teste. Então, o que nós, naquela época, que nós fazíamos? Desenvolvíamos e no final fazíamos uma classe de teste, um teste unitário, um teste integrado. Geralmente era o teste integrado. Então, com a prática, né, do teste automatizado, do TDD, hoje, se eu começar a desenvolver e não começar pelo teste, eu me sinto mal. Me dá um peso na consciência e também, às vezes mesmo que o projeto não suporte teste, não seja uma premissa, nós sabemos que é uma realidade, né? Eu vou começar, muitas das implementações, eu vou começar pelo teste ali. Por quê? Porque é um hábito sadio, uma consciência, acho que já passou de um hábito. Eu me sinto um peixe fora d'água se eu for começar a pôr já a mão em código em produção. Mesmo quando for dar manutenção no código, muitas vezes eu vou lá primeiro fazer um teste de unidade, né? Ou mesmo um teste de integração para ver como funciona, para entender o design. Quando nós sabemos que quando a arquitetura está bem estruturada, não é necessário por esse motivo testar, seriam por outros. Mas enfim, quando testar? Então, quanto antes, e segundo o TDD, não tenha nenhuma linha de código em produção sem antes não ter um teste falhando. Nós vamos ver bem essa questão no TDD. Agora, só para nos contextualizar no quesito de jargões, termos e tipos de testes que existem, porque muitas vezes a pessoa que está aí ouvindo nunca testou, ou talvez ainda não tenha tido a oportunidade de trabalhar num projeto, né, que realmente se preocupe com essa qualidade do código, com a questão de testes, né, porque nós sabemos que é uma realidade isso. Trabalhei muitos anos como consultor e acompanhei projetos de grandes empresas que não tinha nenhum controle de qualidade, nenhum controle de preocupação com testes e sistemas que já estavam em produção. Mas vamos lá, vamos citar alguns tipos de testes só para ver como é uma ciência abrangente. Termos, né? Teste de caixa preta, teste funcional, teste de caixa branca, tipos de teste de fumaça, teste exploratório, teste de UI, teste de sistema, teste de exploratório, teste de integração, teste de unidades ou de unidade. Então nós vamos ver nesse curso aqui, principalmente testes de unidade, e vamos ver também a questão do teste, um pouco, né, da parte do teste de integração.
no site, né, Artesão Software, nós vamos disponibilizar outros cursos. Nós vamos ter um curso de entrega contínua com Jenkins, né, também que vai abranger inspeção contínua com Sonar. Nós vamos ver muitos tipos de testes na prática, sendo implementado na pipeline, nos jobs. Então acompanhem o site e fiquem atentos aí para verem todos esses pontos mais a fundo. Vamos agora entrar na questão mesmo do teste de unidade em si. Então, o que é a definição do teste de unidade? A definição mais comum e corrente encontrada é que um teste de unidade é um pedaço de código que testa outro pedaço de código, né? Então, geralmente, é uma classe que testa métodos de outra classe. É a definição mais básica. E essa classe que está sendo testada, ela é conhecida como SUT, né? Que é do em inglês System Under Test, ou seja, o sistema que está sendo testado em cima, que está sofrendo, que está abaixo o teste. Quem que nós estamos testando? Qual é o foco dos nossos testes aqui? Então, esse é o SUT. Como deve ser um teste de unidade? Então, agora nós vamos ver alguns pontos, né, de como deve ser um bom teste de unidade. Primeiro, ele deve ser automatizado e capaz de ser repetido. Ou seja, o teste tem que ser automatizado e ele deve ser capaz de ser repetido. Ou seja, nós escrevemos o teste hoje e ele deve estar disponível para o nosso ciclo, né, de desenvolvimento do nosso software em toda a etapa, todas as etapas. Desde, né, a hora que está desenvolvendo, que você colocou uma primeira versão em produção, o teste lá ele deve continuar. Ele deve refletir mesmo, né, ele deve ser mantido, cuidado. O código de teste ele deve ser tão bem cuidado quanto o código de produção. Não há diferença, vou fazer isso aqui, vou fazer esse código meu aqui porque é só teste, é só código de teste. Não, pelo contrário, é uma qualidade que nós devemos implementar aqui no nosso teste, porque essa qualidade vai refletir no teste em produção, né? Vamos ver a questão do design emergente, enfim, mas agora o ponto é, o teste ele deve então ser automatizado e capaz de ser repetido a qualquer momento. Então lá no curso de entrega contínua nós vamos ver que as pipelines do Jenkins, né, a todo momento, né, está fazendo uma compilação do código rodando a bateria de teste. Então ele foi escrito uma determinada data, um determinado tempo, e ele deve ser repetido. Dentro do próprio desenvolvimento na IDE, no desenvolvedor ali, dentro do Maven, do Eclipse, que hoje já vem com essa parte de teste integrada, tanto é que nós criamos o projeto Maven, já vem a parte de produção e a parte de teste. O próprio Eclipse já vem com o ClassPath JUnit, quando se cria um projeto. Então vejam a importância, né, que se dá o testes automatizados e testes de unidade. Então ali nós temos ferramentas que rodamos aquele teste a qualquer momento do nosso desenvolvimento para ter um feedback dos testes. Ele deve ser fácil de implementar, outra característica do teste de unidade. Ele não pode ser muito complexo, né? Então se perder muito tempo ali. Uma maior complexidade poderia ter um teste de integração, então às vezes tem que subir um servidor fake ali por baixo dos panos, tem que integrar com um framework, né, como Spring. Então o teste de integração ele já tem um pouquinho mais de complexidade. O teste de unidade deve ser simples, o quanto mais simples possível. Outra característica do teste de unidade, uma vez escrito, ele pode ser utilizado a qualquer momento futuro. Cai no primeiro ponto que nós colocamos. Uma vez escrito, ele pode ser, né, além disso, ele também deve ser fácil manutenção. Esse é um outro ponto que nós vamos ver nos objetivos dos testes automatizados. Qualquer pessoa deve ser capaz de rodá-lo. Esse é outro ponto. O teste de unidade ele deve estar visível para todas as pessoas da equipe que têm algum interesse, né, no valor que aquele software está entregando e deveria ser muito simples executar esses testes e mais simples ver o resultado deles ainda. Às vezes um PO, né, às vezes até um Scrum Master, talvez necessariamente ele não precise, né, ou ele não tenha a oportunidade em dado momento de ir lá mesmo e apertar um botão lá da IDE, mas ele deve ter um painel, como um painel do Jenkins, mostrando lá como está o build, né, daquela pipeline, e muitas vezes ele vê lá que quebrou os testes, a pipeline quebrou porque tantos X testes não rodaram, não passaram. Então essa é uma característica do teste de unidade, deve ser fácil, visibilidade e fácil para qualquer membro do time de desenvolvimento rodá-lo. Outra característica, ele deve ser tão fácil de rodar quanto apertar de um botão, né? Cai no que nós acabamos de falar. E outro ponto, ele deve ser rápido.
Um teste ele deve rodar rapidamente, um teste de unidade. Tanto é que tem, né, um ponto ali que nós podemos colocar uma regra na nossa build que fala assim, olha, se meus testes do meu projeto, meus testes de unidade demorar mais do que X tempo, né, minuto, demorar 2 minutos para rodar toda a minha bateria de testes, você quebra a build. Não fala para o time, olha, está muito lento. Nós temos o teste de unidade, essa automatização ela deve ser rápida, ela deve nos dar um feedback, né, do projeto rapidamente. Vejam a importância que nós falamos anteriormente, do tempo e do dinheiro, né, do porquê automatizar o teste de unidade. Outro ponto que nós vamos estar vendo é a questão, né, de frameworks e padrões XUnit. Então, os testes automatizados e testes de unidade hoje, eles estão tão na veia, né, estão tão em evidência que alguns padrões, né, se tornaram esses padrões conhecidos como XUnit, que muitos frameworks como JUnit, NUnit usam, né, e nós vamos ver esses padrões. Então, durante o curso, nós vamos usar muito, né, vamos apoiar muito num livro que chama XUnit Test Patterns, Refactoring Test Code, de Gerard Meszaros. Esse é da série assinado pelo Martin Fowler, né? Então, esse livro ele é muito legal, tem um site até que vocês podem entrar, né, XUnit Patterns, digita lá no Google. E nós vamos, inclusive, usar algumas ilustrações desse livro que eu achei bem legal e está colocando bem a questão dos padrões. Nós vamos ver muito questões de padrões, né, e também de antipadrões no teste de unidade. Então, como nós comentamos, a definição mais comum de teste de unidade é que é um pedaço de código que testa outro pedaço de código. Então, nós temos aqui uma classe conversor, tá? Uma classe. Todos os exemplos dessa primeira parte são exemplos bem didáticos, tá? Então, a classe conversor tem um atributo impostos pré-calculados e um método calcular que recebe um big decimal, retorna um long e após executar algumas validações, né, como se é null ou se não é diferente de zero, e depois faz um cálculo e retorna o long, correto? Então, esse seria o nosso SUT, o System Under Test, o sistema que está sendo testado, a unidade, né, para ver que é uma classe aqui. Essa unidade não é na questão de arquitetura, nada, então é na parte do desenvolvimento, então a unidade aqui está representando uma classe. E nós temos uma outra classe, né? Reparem também que estamos aqui no Maven. Como nós comentamos, o Maven, por padrão, já tem duas pacotes de classes, né, que ficam lá na classe para serem compiladas, que é o pacote src main java, src test java. Então ele já tem toda essa questão de teste de unidade integrado, tem plugins que rodam, JUnit, enfim. Então vamos lá, teste do conversor, é uma classe que testa outra classe, certo? Então se nós olharmos aqui, essa classe teste conversor tem um método main, e depois tem um método aqui que fala não deve aceitar valores negativos, é o nome do método. Essa é outra questão que nós vamos ver também durante o curso, que é uma boa prática e é um objetivo do projeto de testes ter a nossa classe de teste como a nossa documentação, ou seja, evita, né, muitos comentários que nós poderíamos encontrar aí, geralmente que o pessoal coloca em alguns projetos, são vários comentários, né, explicando como funciona determinado método, relacionamento. Nós tiramos tudo isso, também tiramos até a documentação mais formal, né, dependendo do projeto, até alguns casos de uso, enfim, retiramos várias documentações que são mais rígidas e deixamos os testes ser a nossa documentação. Então, por padrão, né, por boa prática, os nomes dos métodos devem ser bem intuitivos, bem autoexplicativos, né, para a legibilidade do código de teste, do método, no caso aqui de teste, ser fácil compreensão. Então, voltando aqui, o método não deve aceitar valores negativos, tem até um try-catch, né? Pega aqui, instancia a classe conversor e usa o método calcular passando um big decimal 0, aí vai disparar um erro, né? Que é vai cair aqui no erro de cálculo exception, e esse erro vai printar a mensagem aqui, certo? E depois, no método main da classe teste do conversor, nós instanciamos, né, a própria classe, o teste do conversor, e depois rodamos o teste. Não deve aceitar valores negativos.
correto? Esse é um pedaço de código testando outro código. Legal. Então, nós falamos, né, que os XUnit Partners eles foram incorporados pelos frameworks de teste como JUnit, NUnit. Que são esses frameworks? São frameworks que, implementando algum desses padrões, XUnit, eles têm uma estrutura de classe, ele tem uma arquitetura, né, de classes que permite que nós tenhamos uma facilidade para executar os testes de unidade. E um desses padrões é o Test Runner, que é uma forma, né, é um design que faz com que consigamos, ou que o framework consiga, localizar as classes que possuem testes para serem executadas, executam esses testes e capturam o resultado. Então, se a gente pegar o NUnit, JUnit, nós vamos ter esse padrão Test Runner implementado. Também é legal dizer que o Maven, o Eclipse, ele já está integrado com esses frameworks, no caso do JUnit, que ele permite que nós obtenhamos os resultados dos testes. Nós vamos ver no final, na hora que nós rodarmos esse teste, já tem uma perspectiva, né? Já tem lá uma visão que coloca o resultado dos testes de unidade, se passaram, se deram errado, o que deu errado, e também o próprio Maven, a partir de um botão, ou de uma configuração, de uma linha de comando, mvn test, nós executamos todos os testes. Então ele, por baixo dos panos, o Maven e o Eclipse usa essa estrutura de test runner, esse padrão test runner do JUnit, né, para executar. Então como funciona? Olha só, essa classe aqui nós temos um método main, correto? Esse método main tem uma classe aqui, né, com um método estático runClasses, onde nós passamos aqui como parâmetro dessa classe as classes que possuem testes, né? Nós vamos ver daqui a pouco, ou podemos até ver agora. Veja bem, o conversor teste é uma classe que está anotada com teste, @teste. Então essa classe tem dois testes aqui, dois métodos de teste. Só a partir do momento que nós anotamos, né, ele já passa a ser elegível para o test runner executar. Então olha só, a classe tem JUnit core, tem um método estático, passamos a classe conversor test, que retorna uma outra classe que também é do pacote do JUnit, org JUnit runner result. Depois iteramos, né, esse result, ao ser iterado aqui, ele é uma lista de... Ele pode retornar a partir do getFailures uma classe chamada failure do pacote runner, do pacote do JUnit também, e saímos um system colocando a falha toString, né? Ou se der tudo certo, o resultado was successful, né? Um outro método aqui que diz, né, retornando um boolean, falando, olha, o resultado do seu teste foi ok, ou se não, né, no for ele mostra o erro. Então esse é o padrão test runner. Para executar ele tem várias formas aqui, tá? Existe uma tecla de atalho no Eclipse que é o Shift Alt e nós colocamos aqui o X de executar. Ele vai abrir várias opções, né? Run Anti, Run Eclipse e tem aqui, ó, Run JUnit Test, ou apertamos a tecla T. Só que no caso ele não rodou por quê? Porque aqui é uma classe Java. Então Shift Alt X e nós vamos apertar a letra J, que é de Java Application. Então ele vai sair do console e printar true, ou seja, o teste, todos os dois métodos de teste dessa classe conversor, ó, novamente olhando a classe conversor, tá vendo? Tem dois métodos de teste, os dois passaram, então o resultado foi was successful. Legal? Então esse é o padrão test runner, um dos padrões do XUnit que o framework JUnit implementa. Outro padrão, não padrão, mas uma facilidade que tem, né, um framework de teste, diferente daquele pedaço de código testando outro pedaço de código, quando nós temos um framework de base, ele tem essas facilidades como anotações. Então nós temos uma classe conversor test, anotamos aqui teste, certo? E colocamos aqui o que? Um expected. Ou seja, esse teste, para ele passar, ele tem que no corpo dele tem que disparar uma exceção do tipo erro de cálculo exception. Então, e o nome do método é não deve aceitar valores negativos. E dentro do corpo do método, instanciamos a classe conversor e chamamos o método calcular, passando 0, certo? Um outro método aqui, também é só anotado com teste,
e o nome do método é deve retornar valor convertido igual a 6. Tá? Como eu disse, os exemplos são bem didáticos aqui nesse momento. Nós instanciamos a classe, setamos o valor, um valor lá, né, que faz parte do negócio imaginário aqui, 2.5. Arranjamos aqui o valor convertido para long, né, para receber o valor do cálculo, do calcular. Então, conversor calcular, passamos lá o valor, certo? 2.5. E depois, olha só que legal, temos esse framework, o JUnit, ele tem uma classe, também com métodos estáticos aqui, a classe assert. Essa classe assert é que vai fazer o que? Ela vai verificar a assertividade do nosso método de teste. Ele que vai falar se passou ou não passou. Ele verifica isso pra gente. Então, se a gente olhar aqui, ele tem essa classe assert, ele tem vários métodos, tá? Tem assert arrays equals, assert equals, assert false, assert not null, então vários tipos de assert. E o que nós estamos usando aqui é o true, ou seja, se essa condição aqui, ó, valor convertido for igual a 6, então o assert true fala assim, olha, valor convertido igual a 6 é true? É, então ele passa o teste, certo? Então, para rodar esse teste novamente aqui, essa classe, né, Shift Alt X T de teste, agora o T de teste vai rodar, ele vai falar que tem que salvar. E olha só, o Eclipse já tem aqui essa view aqui, essa perspectiva aqui, que mostra o que? Olha só, ele mostra o resultado do JUnit. Ele mostra a classe que nós estamos testando, os métodos e se deu errado ou certo. E os segundos, né, milissegundos que demorou para executar. Ok? Verde quer dizer que passou. Se a gente colocar aqui um outro valor e executar novamente os testes, o que vai acontecer? Que no caso, coincidentemente, passou. Vou colocar um valor diferente aqui. Então, olha só. Deu erro. Então, ele rodou a classe, né? Conversor teste. E um método passou, ou não deve aceitar valores negativos. E o deve retornar valor convertido igual a 6. Deu um Java Lang assert on error. Ou seja, a classe de assertividade lá, o assert falou, olha, não foi true. O valor convertido não foi igual a 6. Então, essa é uma outra vantagem de se usar o framework de teste. Ele facilita que a visualização do resultado dos testes, facilita a execução dos testes, que ele se torne mais simples e facilita a reutilização. Nós vamos ver nos padrões mais à frente como que essa reutilização se dá. Dentro dos padrões, né, que o framework, ou facilidades que o framework de teste tem, ele também tem essa questão de switch classes, ou seja, com a notação run with switch class, se a gente vê esse pacote aqui, tá? Do switch também é do org JUnit runner switch, uma classe que o JUnit implementa. Então nós colocamos ela aqui dentro. Também anotamos a classe com esse método switch da própria classe lá de cima e usamos a notação switch classes. Ou seja, falamos assim, olha, eu quero que essa minha switch rode a classe termo analisador teste e conversor teste. Então, o que são suítes de teste? Nós podemos agrupar as nossas classes de teste para que eles rodem, facilitem a execução deles, né? Então, se a gente for, por exemplo, rodar aqui, ele rodou para a gente. Se a gente vir aqui na saída da visão do JUnit, ele mostra, olha só. Ele mostra aqui que essa classe, duas classes foram rodadas nessa suíte. Veja bem que antes, se a gente roda só a classe, ele mostra só os métodos da classe. Aqui ele já mostrou o quê? Toda a nossa suíte que é composta, aqui no caso, duas classes. A termo analisador teste e conversor teste. Essa termo analisador aqui, ele falou para mim, olha, só tem um método dessa classe, deve gerar erro e passou. Deu verde. A outra classe, conversor teste, já deu aqui um erro, ó. Passou, não deve aceitar valores negativos, mas deve retornar valor convertido igual a 6? Não. Então, o que essa classe de switch, né, essa arquitetura de switch aqui possibilita? Possibilita que nós agrupemos classes e testes equivalentes. Então isso é muito útil se a gente falar assim, olha, eu vou rodar agora testes de integração, porque o JUnit ele serve para integração. Então tem uma suíte que vai rodar teste de integração, outra vai rodar só o teste de unidade. E dentro de unidade nós agrupamos testes
Se o nosso, por exemplo, é um sistema bancário, testes de abertura de conta. Então, às vezes está dividido em mais de uma classe, mas nossa suíte agrupa todas as classes. E outra suíte com devolução, ou parser de arquivos que vem do banco, do cliente, enfim. Legal, né? Essa possibilidade de suíte também que o framework possibilita. Então, outro padrão, né, de testes de unidade é como o método de teste é dividido. Então, nós podemos dividir aqui da seguinte maneira. Tem a parte do setup que faz o fixture, certo? Nós vamos ver que tem um padrão que é o fixture inline, que é onde o fixture ele é colocado dentro do próprio método de teste, que é no caso esse nosso método aqui deve retornar valor convertido igual a 6, é um caso desse, onde o fixture é inline. Mas o fixture significa o quê? Fixture é como se é o cenário do nosso teste. Antes de iniciar o nosso teste, nós precisamos criar um cenário, que às vezes depende de valores, precisa instanciar alguma classe, setar determinados valores. É o cenário de teste, seria mais uma compreensão melhor seria essa. O fixture é o nosso cenário de teste, que ele é, como o nome diz, está fixo ali, ele é montado uma vez, né? E ele serve de apoio para o teste. Nós vamos ver os padrões mais à frente, que é o delegate, o shared e o inline fixture, que é o que? Esse cenário de teste ele pode ser compartilhado, pode ser delegado ou pode ser no próprio método. Então, o setup, a parte de setup, abrange o fixture, certo? E também abrange o que eu coloquei lá, que é a questão do arrange. Então, o que é esse arrange aqui? Vocês vão ver muito isso. O arrange é a parte do nosso código, do método de teste, onde nós arranjamos, né, as variáveis que nós vamos usar para fazer a assertividade, instanciamos alguma classe e também quando o fixture é inline, vocês vão ver muito isso, que vai ser apenas chamado de arrange. Então é esse primeiro bloco aqui, onde nós instanciamos, setamos valores e declaramos variáveis. A segunda parte aqui, certo? Também é a questão do exercise, ou vocês vão ver com o nome de action, que é o que? O nosso SUT, que é a nossa classe que está sendo testada, dentro do método de teste, você tem que deixar bem visível, no caso aqui nesse trecho de exercise ou action, o que esse método está exercitando, qual é a ação efetiva que ele está fazendo. Então, o arrange está na parte de cima, então o arrange, ou seja, um fixture que tivesse aqui compartilhado ou delegado. É importante que esse primeiro trecho do arrange é só o que? Só nós estamos preparando o ambiente. O que é efetivamente testado é o que está aqui no action exercise. E depois nós temos aqui embaixo o verify, que é a verificação, que é onde tem essa classe utilitária, né, assert do JUnit, que é o que vai verificar o resultado, a assertividade, vai verificar o resultado da nossa action. Então esse é o padrão, né, o primeiro padrão e mais importante que nós vamos levar por todo o curso, que é o básico ali de como um método de teste é dividido. Nós vamos ver também, logo na sequência, o setup, o fixture, né, os tipos de fixture, e vamos ver como nós podemos usufruir de algumas anotações do framework para nos ajudar no fixture. Então olha só, dentro da etapa de setup que possui o fixture, nós temos alguns padrões para ser feito o fixture, né? Essa montagem desse ambiente, desse cenário de teste. Então olha só, da preparação, né? O que vai ser o suporte à base do teste é o fixture. E um dos padrões é o do delegate fixture. Então no exemplo que nós vimos anteriormente, nós usamos o fixture inline, ou seja, o fixture é feito no próprio corpo do método de teste. Então olha só, esse método aqui, deve aprovar o orçamento para cliente tipo A. Olha só, nós temos aqui no nosso arrange, certo? Porque está dentro do corpo do método, vocês vão ver com esse nome arrange aqui. O fixture poderia ser inline, mas ele não está inline. Ele está aqui, o orçamento é o objeto que precisa ser preparado para o teste. Ele delegou essa preparação para um outro método, que é o criar orçamento válido. Esse método está aqui, na própria classe de teste, certo? Porque senão ia dificultar a leitura do nosso teste. Então, se nós já usamos uma delegação, já fica um pouco obscuro, menos claro, né, melhor dizer, o teste, do que se fosse feito fixture inline. Porém, aqui, como nós colocamos o método, né,
de helper, que é o que vai fazer o fixture, que é o que foi delegado para fazer o fixture, o criar orçamento válido, primeiro que ele já tem um nome sugestivo, compreensível, e depois que ele está na mesma classe, né? Na mesma classe de teste. Então, olha só, criar orçamento válido, ele está fazendo o fixture lá do nosso, preparando, né, o cenário, os objetos, no caso, objetos de orçamento, para o nosso teste, certo? Então, ele coloca lá o tipo A, seta o tipo no cliente, seta um tipo de serviço, porque o serviço precisa ser criado para o construtor do orçamento, e pronto, nós vimos aqui o padrão Delegate Fixture. Depois aqui nós vamos ter o Exercise, ou Action, certo? Pode ser encontrado como Action também. E depois o Verify. Ok? Acerte True é aprovado. Então esse é o Delegate Fixture. Outro padrão que nós temos aqui é o Shared Fixture. Então nós já vimos o Inline Fixture e o Delegate. Agora vamos ver o Shared, que é de compartilhado. Temos uma outra classe aqui, certo? Exemplo de Shared Fixture, onde nós temos um método aqui, certo? Dois métodos, melhor dizer. Um método é deve aprovar o orçamento para cliente tipo A. E o outro método é o deve invalidar o orçamento para cliente tipo B. Estamos triangulando o teste aqui. Então, olha só, nós além de usarmos o delegate dentro do método, porque olha só, criar o orçamento válido, e um outro método delegate aqui, que é o criar orçamento inválido. Se nós olharmos, esses métodos estão aqui embaixo. Ó. A diferença é que um seta cliente tipo A e o outro seta cliente tipo B. Ó, cliente tipo B, cliente tipo A. Cliente tipo A para o método criar orçamento válido e cliente tipo B para o método criar orçamento inválido. E olha só, se nós repararmos nesses métodos aqui, eles fazem uso de uma classe chamada cliente e de um atributo, tá? De classe. Um atributo cliente, do tipo cliente, e um outro atributo serviço. E a classe, o método criar orçamento válido também faz uso dessas duas instâncias aqui. O que nós fizemos? Como tanto o método de teste criar orçamento para cliente B, que seria inválido, e o criar, no caso, um orçamento válido para o cliente tipo A, os dois estão delegando, e além de delegar, eles estão compartilhando dois objetos, que é o cliente e serviço. Então, o fixture, né, a parte que vai preparar esse cenário de testes para esses métodos rodarem corretamente, nós usamos aqui uma notação before do JUnit, que é o que? Quer dizer que antes de que cada método de teste execute, ele vai rodar esse setup, esse método setup aqui, tá? Uma convenção, mas pode colocar o nome que quiser, que é a preparação do ambiente ou do método, nesse caso específico de teste. E como nós falamos exemplos bem didáticos aqui, nós apenas instanciamos a classe cliente e o serviço, certo? E também um outro padrão que é o teardown. Quando nós anotamos a classe, o método, perdão, com @after. E nós colocamos o nosso teardown aqui, tá vendo? Que é o cara que vai fazer o seguinte. O setup, que é o before, vai ser executado antes que cada método seja executado. E o teardown vai ser executado logo após a execução do método, de cada método. Então aqui no caso nós temos dois métodos. Antes de rodar para o cliente tipo A vai ser feito o setup, e a hora que finalizar vai ser rodado o teardown. E a mesma coisa para o cliente tipo B. Não se preocupe que nós vamos ver bem essas questões também mais à frente, né, em partes que nós vamos ver outros padrões de fixture. Legal? Então, aqui terminou a primeira parte do nosso curso de TDD e testes de unidade. Nós colocamos uma introdução, né, da importância dos testes, a importância de automatizar os testes, as características de um bom teste de unidade. Colocamos também uma introdução aos frameworks de desenvolvimento de teste, como no caso JUnit, que implementa os padrões XUnit, e também nós já começamos a ver alguns padrões XUnit, né, na questão do fixture, enfim. As próximas aulas nós vamos continuar vendo os padrões XUnit
E os antipadrões, ou CodeSmell. Também tem CodeSmell do teste, do próprio projeto de teste, e CodeSmell do código de teste. Nós vamos ver ambos e também continuar vendo os padrões. Também, mais à frente, nós vamos ver a questão do mock, dos doubles objects, ou no caso nós vamos os mock, stubs, né, fake objects, vamos ver toda essa questão. Vamos ver também a questão dos builders, né, fixture builders, os builders também em si, esse padrão, como ele é implementado nos testes de unidade. Espero que vocês tenham gostado. Estou aguardando o feedback de vocês. Entre no site, né, artesãosdesoftware.com.br. Também acompanhe os Hangouts, a data dos Hangouts, onde todos vão poder participar. E é isso aí. Nos vemos em breve.